Oi, pessoal. Eu sou Poliana Rosa e eu gostaria de colocar uma reflexão aqui hoje a respeito de um livro que eu tenho acompanhado durante algum tempo, né, com algumas fábulas e que eu acho que é extremamente pertinente ao momento atual em que nós vivemos, especialmente pelo ocorrido de ontem, que nós pudemos ver nas redes sociais a respeito do desrespeito, né, com a ideia da liberdade, né, da liberdade de expressão das pessoas, que existe uma dificuldade muito grande de se respeitar o outro, né, nas suas diferenças. Então, por acaso, eu abri esse livro, que já é um livro que eu venho acompanhando aos poucos, as parábolas, mas que sempre quando eu abro vem uma mensagem que é exatamente para aquele momento. E ele é esse livro aqui, Fábulas do La Fontaine, certo? E é um estudo sobre o comportamento humano, né? Então, eu achei bem legal, né, a reflexão que é proposta, e eu gostaria de ler para vocês. Vai ficar um pouco extenso, mas assim, é uma coisa que vale a pena ser compartilhada. E a parábola é sobre o lobo e o cachorro, né? Para começar, tem uma reflexão, uma frase do Hammett no começo, dizendo assim: muitos de nós desconhecemos o verdadeiro significado da liberdade, dádiva concedida ao indivíduo de poder exprimir-se responsavelmente de acordo com a sua vontade, consciência e natureza. A propósito, é bom lembrar que viver solto é completamente diferente de viver livre. Então, a proposta dessa parábola ela vai ser relacionada à questão da liberdade. E aí vem, né, a fábula, aliás. E aí vem a fábula, o lobo e o cachorro. Um lobo que era magro de dar dó, pois boa vida não lhe davam os cães de guarda, certo dia encontra um desses animais tão gordo e tão forte que era de fazer inveja. O cão que estava perdido, pois se distanciou dos donos enquanto eles passeavam, em vez de atacar o lobo, deu-lhe um pedaço de carne que trazia. O lobo comeu com prazer, mas temendo que o cão o atacasse, como os outros cachorros que tentavam se aproveitar de sua fraqueza, dirigiu-lhe a palavra humildemente e fez um elogio, dizendo-lhe que admirava sua robustez e que gostaria de ficar como ele. O cão explicou-lhe: se quer ser bonito e gordo como eu, deixe o bosque e me acompanhe. Seus semelhantes são miseráveis, pobres, diabos sem opção, cuja única condição é morrer de fome. Venha comigo e você terá um destino melhor. O lobo perguntou: o que será necessário fazer? E o cachorro respondeu: quase nada, é mesmo pouca coisa. Basta afugentar os que portam cacetes, os que vêm mendigar, defender a todos os da casa e ao dono com agrados receber. Em troca de caça que você conseguir, as pessoas lhe darão moradias, carnes, quem sabe até lombo, restos de ossos, de peru, perdiz, frango e pombos, isso sem falar de muitas carícias. Venha comigo, você irá sentir prazer em ter um senhor. O lobo, já antevendo tamanha felicidade, chora de emoção e decide acompanhar o cão de guarda, percorrendo o caminho que o levaria à fartura e aos bons tratos. Ele vê algo que lhe pareceu suspeito no pescoço do cachorro e pergunta: que é isso em seu pescoço, amigo? Nada. Mas como nada? E essa pelada? Essa é a marca da coleira que põe em meu pescoço quando eu fico preso. Coleira? Preso? Indaga o lobo, algo surpreso. Não se pode sair quando se queira? Nem sempre. Isso importa? Claro, isso tem muita importância. Eu nunca trocaria por qualquer iguaria a liberdade. De todas as suas refeições eu não quero nenhuma. O preço que eu teria que pagar por ela é muito alto. Dizendo isso, o senhor lobo desaparece por entre o verde do bosque e vai caçar. E aí vem algumas reflexões, né, ainda a respeito dessa fábula, né, dizendo assim: a criatura independente que goza de certa autonomia está apta à autorrealização, porque age, pensa e vê e sente por si mesma. Por sinal, quase sempre hostilizamos aqueles que são realmente livres, porque eles abalam os nossos conceitos de vida alienada e enfadonha. O ser liberto se autorrealiza, porque cria e produz a partir do seu plano ou projeto íntimo, conhece e vivencia a atualidade, no próprio tempo e ou espaço, de tal modo que o âmago é quem sempre o guia e orienta.
conduz e ilumina a todo momento. A pessoa livre é segura, por isso não necessita de inúmeros conselheiros, das crenças impostas, das ideias e dos ideais dos que se autodenominam porta-vozes do povo. Quando nos deixamos levar pelo canto da sereia, perdemos o contato com Deus em nós. Eis aqui uma maneira de ser livre: não ser escravo da opinião ou julgamento da massa comum, não se iludir com aparências exteriores ou promessas espetaculares e viver o máximo possível os fatos, respeitando o tempo de cada conquista e reconhecendo em cada pessoa o grau evolutivo que lhe é devido. Todos nós queremos a liberdade. Não obstante, vivemos amarrados e totalmente encarcerados por uma infinidade de ditadores externos e internos. A liberdade não é alguma coisa que se adquire, que se dê por encerrada. Não é algo que se conquista de uma só vez, e sim uma tarefa permanente, algo que se constrói, que se deve elaborar dia após dia. Só a possuem pessoas corajosas, as que conseguiram romper os grilhões que diariamente a vida em sociedade lança sobre nossas mentes. Apenas é livre a criatura que não dá ouvidos às vozes da esclerosada opinião social. Precisamos sim avaliar, ponderar e julgar o que devemos ou não fazer, de acordo com as nossas metas e possibilidades, e não com os pareceres alheios. Muitos de nós desconhecemos o verdadeiro significado da liberdade, dádiva concedida ao indivíduo de poder exprimir-se responsavelmente de acordo com a sua vontade, consciência e natureza. Não raro, os homens trazem a marca da coleira. Como o cão dessa fábula, vivem alienados, distanciados das realidades que os cercam, ou melhor, sem conhecer ou compreender os impulsos íntimos, fatores sociais, emocionais e culturais que os levaram a agir e viver de forma prescritiva. A propósito, é bom lembrar que viver solto é completamente diferente de viver livre. Diante dos poucos que auxiliam a libertar, há uma multidão dos que tendem a aprisionar. Se nós verdadeiramente queremos auxiliar os que amamos a se tornarem livres, concedamos-lhes autonomia e independência, tal como preservamos para nós a capacidade de nos autogovernar. No entanto, é bom lembrarmos de que somente Deus faz tudo por nós. Jamais devemos ser conduzidos por padrões estereotipados. É fato alienante estar com a mente cheia de conhecimento dos outros e não adquiridos por nós. Aprendendo a pensar por nós mesmos, experimentamos a liberdade. E aí finaliza aqui a questão da fábula e a análise. E com uma última frase que eu queria deixar e finalizar o vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Não desejaríamos as coisas com ardor se soubéssemos perfeitamente o que desejamos, certo? E só mais uma reflexão a respeito ainda dessa fábula que também é colocada aqui, atrelando as questões do evangelho, né? Que fora da caridade não há salvação. Esse é um princípio, né? Está dizendo aqui, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade da consciência. Com essa máxima por regra, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então é isso que nós precisamos, de união, de harmonia entre todos aqueles que entendem e que já entenderam a mensagem do nosso Cristo.